Olá, tudo bem? Aqui é o Bruno da Montanha. Vamos para a nossa primeira aula de História da Permacultura. Então, a permacultura ela surgiu na década de 70, né, na Austrália, com os ecologistas Bill Mollison e David Hongren. Inicialmente, o termo permacultura era uma abreviação de agricultura permanente, né? É Permanent Agriculture. Mas com o tempo passou a significar de cultura permanente, abrangendo um conceito mais amplo de sustentabilidade. O termo evoluiu, recebeu diversas influências e hoje abriga uma grande multidisciplinariedade. Então, vários ramos de conhecimentos foram agregados, muito mais do que só a agricultura, né, no começo. Começou com a agricultura e depois foi evoluindo até chegar numa diversidade de conhecimentos. Esse aí de barba é o Bill Mollison. E esse do lado aí é o David. No final da década de 60, né, o Bill Mollison, que era aí o professor sênior, né, da psicologia ambiental na Universidade da Tasmânia, né, uma ilhazinha ali perto da Austrália, e David Hongren, ele era aluno, né, de pós-graduação no então Tasmanian College of Advanced Education, começaram a desenvolver ideias sobre sistemas agrícolas sustentáveis na ilha da Tasmânia e também no sul da Austrália. O seu conhecimento da natureza insustentável dos métodos industrializados modernos e sua inspiração nas práticas aborígenes, né, que são os nativos ali, né, da Tasmânia, e outras práticas tradicionais, foram cruciais para a sua formulação da permacultura. Então ele foi fazendo comparação ali do que era industrializado, gerava resíduo, gerava poluição, e do que os aborígenes, o pessoal ali nativo fazia, né, que era sustentável, ou seja, não poluía o meio ambiente e conseguia ter uma interação muito melhor, né, com o entorno. Então, para vocês terem uma ideia, né, esse é o mapa da Austrália, ali aquela ilhazinha pequena embaixo, é a Tasmânia, e ali pelo meio, né, também embaixo é o sul da Austrália, né. É essa região que eles trabalharam aí. Então, na opinião ali do David, os métodos industrializados eram altamente dependentes de recursos não renováveis. E, além disso, estavam envenenando terras e águas, reduzindo a biodiversidade e removendo bilhões de toneladas de solo superficial, o que já é complicado, porque a Austrália é um lugar assim, de um clima quente, desértico, né, na maioria do seu território, e depende ali de um solo fértil, né, e você arranca aquilo ali, o solo fica ruim, né. Então ele observou que paisagens ali anteriormente que eram férteis, né, eles se degradaram, e aí ele foi acrescentando a permacultura novamente nesses lugares, e elas foram respondendo bem, né, foram recuperando bem e trazendo fertilidade e produção, né, de alimento. Aí esse termo, né, permacultura, ele foi sendo tornado público pela primeira vez com a publicação do livro dele em 1978, chamado Permaculture One. É esse livro aí, ó, né, nessa capa. Então, após a publicação de Permaculture One, Mollison respondeu ao entusiasmo generalizado pelo trabalho, viajando e ministrando um programa de 3 semanas que ficou conhecido como Curso de Design em Permacultura. Então, todo mundo aderiu a essa ideia, foi achando legal, né? O pessoal interessado nisso foi entrando em contato com ele foi dando palestras, né? E esse curso de 3 semanas ficou famoso aí pelo mundo. Aí ele abordou a aplicação do design em permacultura ao cultivo, né, em condições climáticas e solos severas, que era algo já que ele estava acostumado, né, a lidar com isso. E também agregando métodos naturais de construção. Então, além da agricultura, já foi trazendo também construção sustentável, né, a bioconstrução. E as estruturas invisíveis da sociedade humana, né, que ele também pensava bastante, né, no termo assim, comunitário. E ele encontrou públicos receptivos na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Europa, né, mais assim nos países de fala inglesa. A partir de 1985, ele também alcançou o subcontinente indiano, o sul da África, e isso no início da década de 80. Então, a permacultura, assim, resumidamente,
pelo trabalho que ele realizou naquele momento, né? É uma filosofia de trabalho com a natureza e não contra a natureza, né? Como ele mesmo disse. Essa frase dele é fantástica, vocês vão ver aí, ó. Então a permacultura, filosofia de trabalho com a natureza e não contra ela, de observação prolongada e cuidadosa, em vez de trabalho prolongado e refletido, e de observação das plantas e dos animais em todas as suas funções, em vez de tratar qualquer área como um único sistema de produto. Então essa visão é muito fantástica, né? Você olhar para um lugar, em vez de você ficar fazendo muito trabalho, né, prolongado e refletido, é melhor você fazer uma observação mais prolongada e saber como trabalhar naquele lugar para que seja mais eficiente realmente e mais produtivo também, né, e que não polua, não degrade o ambiente. Pra vocês terem uma ideia, essas ideias, elas influenciaram, inspiraram tantas pessoas, né, inclusive arquitetos, ó, dá uma olhada nisso, é incrível, né, olha essa construção, né, feita de bambu, toda sustentável e a arquitetura bonita, é nisso, né, que ele estava pensando e planejando que essas ideias frutificassem, né. E sabe aquela ideia assim do quintalzinho de vó, né, que tinha de tudo um pouco, muita gente eu sei que teve aí seus antepassados que viveram na área rural, né, e ele meio que fez um resgate disso, porque era a forma correta de interagir com o ambiente, e além disso ainda acrescentou tecnologia e conhecimentos mais avançados, né, para poder também ter uma evolução, né, mas uma evolução do jeito certo. Aí, esses vários conhecimentos e práticas unificaram a ampla gama de abordagens rotuladas como permacultura. Então, toda essa junção de conhecimentos é que forma mesmo a permacultura. E as 3 éticas fundamentais de Mollison e Holmgren e os 12 princípios de design de Holmgren são frequentemente citados e reafirmados na literatura sobre a permacultura. A gente vai falar aí mais detalhadamente sobre isso. Na apresentação a gente falou sobre os 3 pilares, né, fundamentais, e agora nós vamos falar desses 12 princípios também. Então assim, essas práticas como plantio companheiro, uso extensivo de culturas perenes, designs como espirais de ervas, você já deve ter visto, né, isso em fotos, né, eles foram amplamente utilizados por permacultores, né, no mundo inteiro. E aí você vê nessa imagem, né, vocês depois vão ter acesso a essa apostila, né, todos esses materiais vão ficar na mão de vocês. Talvez não dê para vocês ver de uma forma assim, por causa do tamanho, né, aqui, mas dá para ver que os 3 princípios, né, éticos, né, cuidar da terra, cuidar de pessoas e partilha justa, né, ou cuidar de futuro. E depois tem ali, né, use a criatividade, responda às mudanças, observe e interaja, capte e armazene energia e por aí vai. Nós vamos detalhar eles aqui um por um. Então, David Holmgren, né, foi quem articulou esses 12 princípios de design de permacultura no seu livro, né, Permacultura, e princípios e caminhos além da sustentabilidade. Então, número 1, observe e interaja. Reserve um tempo para interagir com a natureza e projetar soluções adequadas a uma situação específica. Então, primeiro de tudo, a permacultura começa com a observação. Você tem que entender o seu entorno, né, e como que a natureza funciona. Segundo, capturar e armazenar energia, né, desenvolver sistemas que recolham recursos em abundância máxima para utilização em momentos de necessidade. Então você olha, o que tem demais na minha propriedade? Tem vento? Tem água demais, né? Tem energia geotérmica, tem biomassa, né, que eu posso fazer biogás, etc. Né? Muito capim, por exemplo, ou assim, algum tipo de árvore que eu posso plantar e cresça rápido. Então você vai ver o aspecto energético. Terceiro, obter um rendimento, né, enfatizar projetos que geram recompensa significativa, né, geração ali de renda. 4. Aplicar a autorregulação e aceitar feedback, ou seja, aceitar retorno. E desencorajar atividades inadequadas para garantir que os sistemas funcionem bem.
Então você aceitar correção, né? Que é um comportamento difícil para muita gente. 5. Utilizar e valorizar os recursos e serviços renováveis, né? Aproveitar ao máximo a abundância da natureza e reduzir o consumo e a dependência de recursos não renováveis, ou seja, o que eu prefiro? O gás de cozinha que eu compro ou a lenha que eu tenho de graça no terreno, né? Eu tenho que fazer esse peso, né? E é uma coisa difícil muitas vezes para a gente resolver, né? É um impasse, né? 6. Não produza resíduos, né? Ou seja, valorize e utilize todos os recursos disponíveis, não desperdice nada. Esse também, né, é um princípio assim muito difícil hoje em dia para a maioria das pessoas, que a gente está numa cultura de muito consumo e desperdício e fabrica embalagens infinitas, né? 7. Design dos padrões aos detalhes. Observe os padrões da natureza e na sociedade e use-os para informar os designs, adicionando posteriormente detalhes. Então, como que eu posso aplicar isso? Por exemplo, observo a abelha, como que a abelha se comporta, como ela armazena o alimento, qual é o formato ali da sua colmeia, né, dos alvéolos onde ela armazena o mel, como que ela faz, né, a desidratação para o mel durar mais. Tudo isso vai ser uma inspiração para mim criar designs no meu sistema de permacultura. 8. Integrar em vez de segregar. Então, os designs adequados permitem que desenvolva relação entre os elementos do design, permitindo que trabalhem em conjunto para se apoiarem mutuamente. Integração de sistemas no mesmo habitat, né? Então, eu não posso pensar assim, eu vou plantar batata, só vai ter batata, né? Eu posso incluir outras coisas junto, eu posso incluir animais junto, eu posso fazer uma integração, e não só no âmbito do produtivo, mas também no âmbito humano, né? Integração de diversas idades, né? De pessoas de cultura diferente, enfim. Que acrescentam muito, né? Na verdade, não é ruim, né, ter essa interação, é muito benéfico. 9. Utilize soluções pequenas e lentas. Os sistemas pequenos e lentos são mais fáceis de manter, fazem melhor uso dos recursos locais e produzem resultados mais sustentáveis. Nesse modo de ver, né, aí do David, sistemas pequenos e lentos, a gente tem uma facilidade muito maior para que você, como pessoa, consiga manter. Ou seja, se eu fizer uma fábrica que precisa de muitos processos para fazer um produto, eu sozinho não dou conta, né? A não ser que eu faça eles de forma lenta, entenderam? Então, se eu fizer eles numa escala menor, de forma lenta, eu dou conta. Se eu fizer numa escala grande, para ter um ganho rápido, né, ou seja, um giro rápido daquilo, eu não dou conta. 10. Utilizar e valorizar a diversidade. Então, a diversidade reduz a vulnerabilidade do sistema a ameaças e explora totalmente o seu ambiente. Então, quanto mais diversidade eu tenho mais segurança, né, de venda, por exemplo, de produto agrícola, né, ou seja lá qual for. E eu também reduz as ameaças, né, de exploração do ambiente, porque um ambiente diverso, ou seja, que tem muito diferentes plantas ou diferentes animais ali interagindo, ele está muito mais tendência ao equilíbrio do que ao desequilíbrio, né, e tudo que é equilibrado se sustenta mais. 11. Use as bordas e valorize o marginal. O que significa isso? É o marginal, a pessoa marginal? Não, é a área periférica do seu terreno, né? Então é a fronteira entre as coisas e onde os eventos mais interessantes acontecem, né? Estes são frequentemente elementos mais valiosos, diversos e produtivos do sistema. Então, na transição de um sistema para o outro ali, por exemplo, da sua horta para a floresta, né? Ou ali próximo do sistema periférico, existe a integração maior de seres e de elementos, né? Porque onde você está no seu ambiente bem cuidado, você
tem uma diversidade menor. Quando você vai para a floresta, a diversidade é maior. E quando o seu sistema conversa com o sistema maior, é muito interessante. Então você tem que estar ligado nisso aí. 12. Use e responda criativamente às mudanças. Então, um impacto positivo na mudança inevitável advém da observação cuidadosa, seguida de uma intervenção oportuna. Não olhar as mudanças de forma pessimista, né? Muitas vezes uma mudança, né, seja ela qual for, visual, estética, né, ou seja assim, uma mudança de ramo, né, você está trabalhando numa área, agora você vai ter que trabalhar na outra, muitas vezes ela vem para te ajudar, para direcionar melhor você, né? Às vezes você estava tentando uma coisa que não deu certo, ou seja, você tem que reconhecer que deu errado e mudar. A gente não pode ser muito teimoso aí na permacultura, a gente tem que toda hora estar observando, ver o que flui melhor. Agora, como que a comunidade acadêmica, né, vê a permacultura? Então, a permacultura como movimento popular tem sido amplamente isolada, né, da literatura científica e tem sido criticada pela falta de uma definição clara ou de uma metodologia rigorosa. Apesar de uma longa divisão, né, alguns estudos do século XXI têm apoiado as alegações de que a permacultura melhora a qualidade do solo e a biodiversidade, e identificaram-na como um movimento social, capaz de promover transição agroecológica para longe da agricultura convencional. Então, a nível acadêmico, ela tem estudos, só que ela não é bem vista, no geral, pela comunidade acadêmica. Só que mais recentemente, né, agora, não muito tempo atrás, né, ela começou a ser objeto de estudo científico, né. Julius Krebs e Sonja Bach argumentaram em uma edição de 2018, né, da Sustainability, que há evidências científicas para todos os 12 princípios de Holmgren. Então, tudo que a gente leu aí, esses princípios de design, se você for colocar aplicado à ciência, todos eles têm evidências, né? Muito interessante isso. Em 2024, Rafe e colegas declararam que a permacultura é uma alternativa sustentável à agricultura convencional e que ela aumenta fortemente os estoques de carbono, a qualidade do solo e a biodiversidade, tornando-a uma ferramenta eficaz para promover a agricultura sustentável, garantir padrões de produção sustentáveis, combater as mudanças climáticas e interromper e reverter a degradação da terra e a perda de biodiversidade. Então, em comparação com o sistema convencional, tem vantagem demais, né? Eles apontam que a maioria dos métodos mais comuns de permacultura, como agrofloresta, policultura e recursos de coleta de água, também são apoiados por pesquisas revisadas por pares. Então, não só a parte da agricultura, mas todos os outros conceitos também são revisados e apoiados aí por esses pesquisadores. Agora, algumas curiosidades, né? Como que a gente pode definir aí a influência, né, da permacultura, né, da criação dela? Foram diversos fatores, né, como estudo de sistemas naturais e a observação de culturas indígenas, né, que foi ali na ilha da Tasmânia, né, e a busca por soluções para a sustentabilidade. Foram essas as influências para a criação da permacultura. Então, observando ali como os indígenas trabalhavam e como eles sempre tinham a mesma semente ali, sempre produzindo alimento, vendo que o lixo deles não era degradante, não poluía, etc, etc. Agora, no Brasil, como é que isso chegou aqui para nós, né? Por que eu estou falando isso aqui hoje? Então, a permacultura chegou ao Brasil no início dos anos 90, com a visita, né, de Bill Mollison e a criação de institutos e escolas de permacultura. E Bill Mollison, né, um dos criadores da permacultura, faleceu em 2016, infelizmente. David Holmgren, o outro criador, ainda está vivo, né, nesse ano agora de 2025. Então, as considerações finais. Permacultura estimula a nos tornarmos parte consciente de soluções frente aos inúmeros problemas que enfrentamos local e globalmente, trabalhando lado a lado com a natureza e não contra ela. A permacultura nos direciona gradativamente à libertação dos sistemas e seus vícios,
que nos escraviza pelas mais básicas necessidades. Olhamos os sistemas em todas as suas funções, ao invés de tirar apenas um fruto deles. Procuramos permitir os sistemas demonstrem sua própria evolução. Em resumo, permacultura é um grito de liberdade e autonomia. Então tem aí essa imagem, depois vocês podem ver na apostila, né? Ela começa ali com ética e princípios de design, vai até o espaço construído, ferramentas e tecnologia, educação e cultura, saúde e bem-estar físico e espiritual, economia e finanças, posse da terra, governo comunitário, manejo da terra e da natureza. Então, ela tem tudo começa ali no princípio da ética e do design e vai seguindo até o manejo da terra e da natureza. Então a gente encerra aí essa nossa primeira aula e na próxima aula nós vamos ver aí sobre os princípios de permacultura que podem ser encontrados também na Bíblia. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.